estamos de volta, 9 horas e 28 minutinhos. Vamos direto para a redação falar com Valdelúcio Barbosa, o nosso editor-chefe, que traz todos os detalhes do segundo dia que já começou, o segundo dia de julgamento do STF para com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus da trama golpista. Hoje já com a defesa do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem muita coisa para acontecer hoje, hein? Valdelúcio Barbosa, como vai ser a dinâmica? Conta aí, tintim por tintim, para nossa audiência. Olá, muito bom dia para você, Ellen, Nayana, toda a audiência aqui do Revista. É isso mesmo. A expectativa hoje para justamente acompanhar o segundo dia do julgamento, que deve aí analisar todos os autos do processo que indiciam o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por trama golpista. O segundo dia de julgamento iniciou agora há pouco, por volta das 9 horas e 17 minutos, já com a apresentação dos documentos de sustentação oral para esta segunda sessão, nesta quarta-feira, dia 3 de setembro. O Brasil e o mundo com os olhos voltados justamente para essa sessão. A gente lembra que é um momento histórico, isso porque é a primeira vez que um ex-presidente da República está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. Ontem, durante o primeiro dia de julgamento, as defesas de 4 réus foram ouvidas durante a manhã e a tarde, e a expectativa hoje, Ellen, como você bem destacou, é justamente para a defesa do ex-presidente da República, além dos outros réus. Ontem foram ouvidos advogados de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid. Para hoje, a expectativa é que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro seja a segunda nesse segundo dia de julgamento, que traz aí também como base os líderes por tramar aí uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O relator, ministro Alexandre de Moraes, abriu os trabalhos com a leitura detalhada do relatório do caso ontem, no primeiro dia, e em seguida o Procurador-Geral da República apresentou a acusação enquanto as defesas iniciaram aí suas sustentações. A sessão foi suspensa ao final do dia, sem que o julgamento tivesse sido concluído, e foram agendadas então essa segunda sessão para hoje, quarta-feira, dia 3. Além desta sessão, que não deve já sair com o resultado desse julgamento, Ellen, toda a nossa audiência, foram marcadas outras 3 sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro, contemplando aí a análise de culpabilidade e eventual dosimetria das penas. Hoje, então, a defesa deve trazer, além de Jair Bolsonaro, as defesas de Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto também devem ser ouvidas. As expectativas é de que o julgamento avance significativamente nessa etapa, mas a deliberação sobre a culpabilidade deverá ocorrer apenas nas próximas sessões, que devem acontecer na semana que vem. A dosimetria das penas está prevista para sexta-feira, dia 12. De acordo com especialistas jurídicos que acompanham também esse julgamento, Jair Bolsonaro deve sim ser condenado, no entanto, não deve levar a pena máxima, que pode ultrapassar os 40 anos de prisão. A média, segundo os analistas que acompanham o caso, é de que ele deva então ser condenado a aproximadamente 12 a 14 anos de prisão e, no entanto, deve ser concedida também a prisão domiciliar. Isso porque, além da idade, Jair Bolsonaro também sofre problemas de saúde. Recentemente, a gente lembra, inclusive, que ele passou por um novo procedimento cirúrgico, ainda em decorrência da facada sofrida na campanha eleitoral. E, por conta disso, deve cumprir a pena em prisão domiciliar. A gente lembra, inclusive, que ele já está, nesse momento, em prisão domiciliar, porque descumpriu algumas medidas que foram deliberadas pelo STF, e, inclusive, além do uso da tornozeleira eletrônica. O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve comparecer à sessão de julgamento. A defesa, inclusive, já alegou que ele deve acompanhar o julgamento de casa pela televisão. E por falar em acompanhar todo esse julgamento, todo esse processo, nós estamos fazendo uma ampla cobertura no nosso canal no YouTube, TV Meio Mais. Por lá você acompanha o julgamento
em tempo real, além do meionews.com, o portal meionews.com, trazendo na sua manchete principal os destaques, também o link para a cobertura, para a transmissão desse julgamento e também os desdobramentos que devem acontecer ao longo desta manhã. A sessão, eu retomo, iniciou agora há pouco às 9 horas, deve seguir até por volta do meio-dia e ser retomado então na próxima semana. Além disso, você também pode acompanhar o julgamento pela TV Jornal, no canal 20.1 e na Rádio Jornal 90.3 FM. É o Grupo Meio Norte também fazendo aí uma cobertura completa dessa sessão que, como eu disse agora há pouco, é histórica porque é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é julgado por uma tentativa de golpe, Estado Democrático de Direito, que sofreu um atentado. E a gente lembra que o dia 8 de junho foi, de fato, aquele estopim, mas as provas, os autos do processo mostram que essa tentativa de golpe já acontecia muito antes, com a movimentação política, com inclusive as Forças Armadas sendo mobilizadas, a Marinha e o próprio Exército, para comparecer também em um possível resultado que fosse contrário à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, foram encontrada uma minuta que esmiuçava todos os detalhes desse golpe, dessa tentativa de golpe, caso o ex-presidente não fosse reeleito, com inclusive tentativas de homicídio a ministros do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ou seja, de fato, um momento triste para a história do Brasil, da democracia. Inclusive, ontem, um dos destaques do primeiro dia de julgamento foi o momento em que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez questão de tomar a fala, isso porque um dos advogados de defesa dos réus que estão sendo aí julgados, a todo instante colocava em xeque o sistema das urnas eletrônicas. E a ministra Carmen Lúcia fez questão de reforçar que o sistema eleitoral brasileiro é totalmente auditável, confiável e que não deixa dúvidas da vontade do povo ao votar, ao colocar ali, a exercer a sua democracia nas eleições. Então, Ellen, Nayana, toda a audiência do Revista, eu convido a todos a continuarem acompanhando esse momento histórico que nós, aqui do Grupo Meio Norte de Comunicação, estamos acompanhando e fazendo também a cobertura completa e a transmissão lá no nosso YouTube e também pela TV e Rádio Jornal. Beleza, Valdelúcio, muito obrigada. É isso, mais um dia tenso aqui para o nosso Brasil. Nada fácil para esses réus, né? Foram imputados em vários crimes e o que a gente espera, na verdade, o que a gente vê que de fato vai acontecer é uma condenação, sim, como você falou, não aos 40 anos de prisão, mas no máximo 17 anos, uma prisão também domiciliar por conta da sua questão de saúde, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de fato acredito que ninguém vai sair ileso disso. São muitos crimes de atentado à democracia do nosso país e, como eu já falei para vocês, né, ontem, esse julgamento vai entrar para a história dos livros, né, para os livros de história do Brasil. Bom, meu amigo Valdelúcio, um beijo para você. Qualquer novidade é só chegar aqui, tá? Obrigado, eu convido a todos, como eu disse mais uma vez, a acompanhar. Lembrando, inclusive, Ellen, que nós vamos transmitir na íntegra a sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cada advogado tem direito a 1 hora de sustentação oral, podendo ser prorrogado após análise dos ministros. Então, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser o segundo ouvido hoje, nesta quarta-feira, e no momento em que iniciar a sustentação oral dele, nós vamos fazer a transmissão na íntegra aqui também pela TV Meio Norte. Beleza, Valdelúcio, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para você. Qualquer coisa é só chegar aqui no nosso Revista, viu? Beijo, beijo. São 9 horas e 38 minutos.